Shalom, shalom, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que é um grande prazer, uma grande honra a gente estar aqui junto para mais um conteúdo na Ruios Academy, essa academia de filhos maduros, no qual o meu intuito aqui, sendo guiado pelo Espírito Santo, é que você possa estar entendendo a palavra do Senhor de uma maneira em nível aula. Então, por gentileza, se você espera que eu esteja aqui pulando, saltando e gritando, dificilmente isso vai acontecer, no qual eu respeito, mas essa não é a minha chamada. Eu estou aqui para que a gente possa estar explanando sobre a palavra do Senhor. E num nível barra aula, nós vamos estar crescendo mais e mais na palavra do Senhor, crescendo na graça, crescendo no conhecimento e edificando mais e mais obreiros, pastores, mestres na casa do Senhor. E esse é o objetivo no qual eu estou aqui, aprendendo junto com o nosso professor. E quem é o nosso professor? O Espírito Santo, no qual nós consideramos uma vez mais. Bom, gente, hoje nós vamos estar falando sobre a temática lá em Filipenses capítulo 3 e o versículo 18 em diante, né? Todo o versículo 3 a gente vai estar explanando, mas com ênfase na palavra sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, pega a sua palavra e vamos avançando para esse conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Vamos lá então. Filipenses capítulo 3. Vamos lá, Filipenses capítulo 3. E o versículo 3 em diante vai estar dizendo assim: porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em quê? Em espírito. Então, ou seja, quando nós entendemos isso, nos gloriamos em Jesus Cristo e não na nossa carne. Quando o apóstolo Paulo está falando com essa carta à igreja de Filipe, ele está trazendo uma instrução maravilhosa para todos nós. Naquele contexto, naquela época, havia muito uma briga, por exemplo, daqueles que eram circuncidados e aqueles que não eram da circuncisão. Ou seja, todo aquele que era hebreu, todo aquele que era judeu, ele era circuncidado ao 8º dia. Não é à toa que Jesus Cristo também passou por esse processo de circuncisão. Pastor Fábio, o que significa então a circuncisão? A circuncisão significa um corte no prepúcio do homem, no qual naquele tempo antigo, ainda quando o povo estava perambulando pelo deserto, lá já havia, por exemplo, uma instrução que inclusive Moisés recebeu para ter uma direção do Senhor para que, em modo na carne, tivesse uma aliança com Deus. No entanto, quando a gente entende as dispensações bíblicas e nós entendemos que após nós passarmos pela dispensação da lei e nós entendemos que Jesus Cristo foi encravado na cruz, se entregou por nós, se fazendo maldito, se fazendo maldição, se fazendo pecado, se fazendo separação de Deus, para que você e eu possamos estar agora, através da porta que é Jesus Cristo, podemos chegar até o Pai. Se você tem dúvida em relação a isso, procure o meu vídeo lá, o véu já se rasgou, que você vai entender melhor. Bom, diante disso, agora, nesse período da graça, nós não necessitamos mais ter um corte no nosso prepúcio para que a gente esteja em aliança com o nosso Deus. Basta agora nós confessarmos ao Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E o confessando como o único e suficiente Salvador, como fala em Romanos, capítulo 10, o versículo 9 e 10, se com a tua boca confessares, né? Então, ou seja, é com a nossa boca que nós confessamos. Então, o apóstolo Paulo agora, que ele veio a estar trazendo essa carta aproximadamente 60 anos após o Senhor Jesus Cristo, ou seja, o apóstolo Paulo não caminhou, diferentemente de Pedro, diferentemente de todos os outros discípulos, o apóstolo Paulo não caminhou com Jesus Cristo, ele é posterior a isso. Agora ele está dizendo o seguinte: para que nós estejamos ligados numa circuncisão do nosso coração e não da nossa carne. Por quê? Porque havia uma briga daqueles que diziam pela religião: eu sou circuncidado, você não é circuncidado. E o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: ei, somos circuncidados agora pela fé e não justificado pela carne. Ou seja, não justificado por um corte na nossa carne. Mas
Caso isso viesse a acontecer também, o apóstolo Paulo agora, entre aspas, está dando uma carteirada, né, para aquele povo. E ele segue dizendo o seguinte: porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito. Então, ou seja, ele está dizendo, em espírito, após nós sermos recriados em Cristo Jesus, lembrando que o nosso espírito estava morto e que nós nascemos uma alma vivente e que nós estávamos lá com o corpo. Agora, nós, quando aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, somos vivificados no nível do nosso espírito. Então, nós somos um espírito que temos uma alma e que habitamos em um corpo. Então, ou seja, o nosso espírito vivificado, agora a nossa adoração é como aquela mulher samaritana que o Senhor Jesus estava dizendo. Os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. João, capítulo 4, versículo 24. Diante disso, eu quero colocar o seguinte. Ele está dizendo o seguinte: porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito. Nos gloriamos em quem? Em Jesus Cristo, o qual se entregou na cruz por nós. Mas agora então, e não confiamos na carne, ainda que também eu, o apóstolo Paulo, pudesse confiar na carne. Se alguém julga que pode confiar na carne, eu ainda mais. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ei, se fosse pela carne, eu poderia também estar sendo julgado pela carne. Não teria problema algum, porque eu também fui circuncidado. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. E olha só o que ele está falando nas cartas aos Filipos, no capítulo 3 e agora no versículo 5. Ele está dizendo o seguinte: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de quem? De Benjamim. Hebreus de hebreus. Segundo a lei, fui o quê? Fariseu, um doutor da lei. O apóstolo Paulo, ele era um fariseu, ou seja, o apóstolo Paulo, ele estudou as cartas o máximo possível, principalmente com alguém, com um teólogo chamado o doutor Gamaliel. Então, olha só, a instrução que via na vida de Paulo. O apóstolo Paulo sabia o que estava falando. Agora, olha o que ele está falando. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Sim, através desse conhecimento, mas não tendo a revelação, o apóstolo Paulo se tornou perseguidor da igreja a ponto de ele estar perseguindo a igreja do Senhor Jesus Cristo, e o próprio Senhor perguntar ao apóstolo Paulo dizendo o seguinte: ei, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando ele estava com cartas nas mãos para ir até Damasco e matar a todos aqueles que até então era para ser uma seita, que somos todos nós agora em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, sendo um fariseu, estava tentando aplicar pela força e pela lei, agora para manter a ordem e não deixar, então, entre aspas, a seita que seria nós aceitarmos ao Senhor Jesus Cristo. Então, olha só. Versículo 7. Mas do que para mim era ganho, reputei-o por perda, por amor de Cristo. O apóstolo Paulo agora está dizendo o seguinte: ei, por tudo aquilo que eu já passei, imagina nos dias de hoje, você ser graduado, você ser pós-graduado, você ser mestre, você ser doutor, e você agora estar anulando todo o seu conhecimento por amor a Cristo. É isso que o apóstolo Paulo estava falando. Ele estava dizendo o seguinte: ei, eu estudei muito, eu avancei nos estudos, eu era um fariseu, eu era na lei irrepreensível. E agora é o seguinte, eu deixo tudo isso de lado por amor a Cristo. Ele está dizendo o seguinte: eu tive a revelação dos céus. Como ele fala, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, mas eu tive a revelação que veio do alto em minha vida. E agora eu abandono tudo isso e deixo por amor a Cristo. O apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte: ei, o meu orgulho eu deixo de lado, a minha vaidade eu deixo de lado, o meu conhecimento técnico eu deixo de lado, porque eu quero ser um quê? Um filho ruios, um filho maduro, e é um filho sendo guiado pelo o Espírito Santo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo agora, porque ele está deixando todos os seus cargos, todo o seu conhecimento e deixando de lado. E mais, olha no versículo 8, então, de Filipenses capítulo 3, ele diz assim, ó: na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual abri mão de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte:
Eu abandono todas as coisas que eu tinha como um conhecimento técnico, porque muito para mim é prazeroso seguir ao Senhor Jesus Cristo em sua excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo agora, ele estava com uma alegria muito grande em poder servir ao Senhor, a ponto de dizer o seguinte: todo o meu conhecimento eu o considero como esterco, ou seja, eu deixo de lado, eu repudio a religiosidade que estava em minha vida, para que eu possa estar agora sendo alguém circuncidado de espírito, circuncidado em meu coração com o Senhor Jesus Cristo, anulando a religiosidade em minha vida. Que alegria, amados, nós entendemos essa palavra poderosa do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo. E agora no versículo 9 ele está dizendo o seguinte: e seja achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, mas a que vem da fé em Cristo, a saber que a justiça que vem de Deus é pelo quê? Pela fé. Ou seja, somos justificados em Cristo Jesus pela fé. Não somos justificados em Cristo Jesus agora por um ato que nós possamos fazer na nossa carne. Ou seja, não adianta agora você querer se circuncidar para se tornar, por exemplo, um judeu e tentar entrar, por exemplo. Não. É pela fé, é confessando com a nossa boca a simplicidade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não espere, não queira materializar aquilo que o Senhor colocou para nós. Confesse o seu nome como o único e suficiente Salvador. Sim, isso é suficiente para que você tenha agora o seu espírito que estava morto, agora vivificado em Cristo Jesus, e o Espírito Santo de Deus venha habitar dentro de nós, trazendo um combo, o combo do fruto do Espírito Santo: paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé e todos os outros demais. Então, amado, nós precisamos entender que nós não necessitamos estar fazendo agora coisa alguma para que nós possamos ter o Espírito Santo em nós. Então, significa que nós estamos na hipergraça, pastor Fábio? Claro que não. Entendemos que nós temos agora que estarmos negando o curso do mundo. E quando negamos o curso do mundo, isso é um fardo? Não, amados, porque somos livres. Na verdade, somos livres para rejeitarmos de sermos um beberrão, somos livres para rejeitar de sermos pessoas escravizadas pelas drogas, escravizadas pela pornografia, escravizadas pelo sexo, escravizado pelo curso do mundo, entende? Escravizado pelo olho por olho, dente por dente, por todas as coisas que são colocadas e que inclusive na lei também existia. Nós somos livres em Cristo Jesus por termos agora o controle, sabe? Sabe o que é o controle? Deixa eu pegar o controle desse ar aqui, ó, o controle do ar. Nós temos essa liberdade de termos o controle, de sermos guiados pela nossa alma manifestando no corpo, ou sermos guiados pelo Espírito Santo e mandando a nossa alma se aquietar para sermos submissa ao Espírito e tendo uma vida, como fala lá em Romanos capítulo 8, uma vida no Espírito. Então, com isso, somos livres agora e não mais escravos. E é por isso que o apóstolo Paulo estava tão feliz e tão alegre de poder estar falando isso. Ou seja, para conhecê-lo, versículo 10 de Filipenses capítulo 3, para conhecê-lo, a virtude da ressurreição e a comunhão de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que eu fui também preso por Cristo Jesus. Por que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: eu prossigo? Eu ainda, não que eu diga que eu já o tenho alcançado, mas eu prossigo caminhando, ou seja, eu prossigo crescendo a minha fé, para que eu venha alcançar o quê? O período da ressurreição dentre os mortos, ou seja, a salvação, que quando o céu se abrir, né, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados no Senhor. Então, olha que alegria, amados. E aí ele está dizendo o seguinte: não que eu já tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que eu também fui preso por Jesus Cristo. Amados, quando nós estamos sem termos a recriação em Cristo Jesus, nós somos uma alma vivente que tem um corpo e que nós somos escravos do curso do mundo. E toda a demanda do curso do mundo, nós nos escravizamos
escravizamos de uma maneira ou de outra. Mas quando nós recebemos o Espírito Santo, nascemos de novo no nível do Espírito, aonde nós somos recriados em Cristo Jesus, nós agora rejeitamos a escravidão do mundo e nos tornamos então a ser escravos de Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: e agora no qual eu fui o quê? Preso por Jesus Cristo. Então, é como diz a palavra, você não consegue adorar a Deus, a dois deuses, ou você adora a Deus, ou você adora ao diabo. Então, diante disso, nós que somos agora crucificados com Cristo Jesus na cruz, morremos com Ele para os nossos pecados, morremos com Ele para as nossas atitudes na carne e ressuscitamos com Ele agora como uma nova criatura no nível do Espírito, nós estamos aprisionados com Cristo. Ei, que alegria, amados! Ou seja, não somos mais escravos de tudo aquilo que o curso do mundo coloca em nós temos agora o poder de dizer não, temos agora o poder de estarmos manifestando a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Agora o versículo 13 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando ou correndo para o alvo. Amados, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: ei, eu já deixei todo o meu conhecimento técnico lá como esterco e agora automaticamente eu estou aprisionado com Cristo e eu deixo as coisas velhas para trás e corro para o alvo. Como isso é uma mensagem perfeita para entendermos, por exemplo, que nós não devemos andar ancorados no passado, que nós devemos entender que somos feitura, nova criatura em Cristo Jesus e os nossos pecados o Senhor já não lembra mais. Então, diante disso, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, versículo 14 de Filipenses capítulo 3, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: ei, eu tenho um alvo que é ser um canal de bênção, eu tenho um alvo que é sofrer as aflições em Cristo Jesus, mas chegarmos, anunciarmos o evangelho do Senhor dia após dia. Esse era o propósito do apóstolo Paulo. Agora no versículo 15 ele está dizendo: pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos o mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também isto Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Ou seja, entendemos que as revelações são progressivas, mas agora entendemos que aquilo que já foi estabelecido mantemos como regra. Versículo 17, olha que coisa linda. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Sede, pois, meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo: sede também meus imitadores, irmãos. Ele está dizendo o seguinte: ei, eu sou imitador de Cristo, então cuide, ande, se espelhe em nós, mas também tenham cuidado com os outros. Olha o que ele está dizendo: porque muito há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigo à cruz de Cristo. Ou seja, são pessoas que eram para ser colocados como imitadores de Cristo, mas que com as aflições, com as angústias e com a incerteza acabaram abandonando a vida em Cristo Jesus. Então, cuidado com quem você está se espelhando. Versículo 19, o destino deles é a perdição, o Deus deles, com D minúsculo, é o ventre e a glória deles baseia-se no que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Então, você consegue entender, amado, que deixar as coisas terrenas, deixar as coisas para viver uma vida no Espírito, entende? Não estou dizendo que não é para você trabalhar, não estou dizendo que não é para você conquistar, não estou dizendo que não é para você ser milionário, mas eu estou dizendo que não é para você deixar o seu coração nesse lugar. O seu coração tem que estar em Cristo, o seu coração tem que estar circuncidado em Cristo, aonde você é baseado com as obras do Espírito Santo, aonde você é guiado com o Espírito Santo. Então, por favor, tenha esse entendimento, porque muitos se desviaram e que os mesmo antes poderiam estar dizendo: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. O apóstolo Paulo está chamando a atenção e dizendo o seguinte: ei, cuidado com quem você se espelha. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. É o que o apóstolo Paulo está falando. O versículo 20 diz assim: mas nossa cidade, olha aqui versículo, estás nos céus, de onde também
esperamos o Salvador Jesus Cristo. Então, para que você possa entender um pouquinho mais, o versículo 19 eu vou repetir. O destino deles é a perdição, o Deus, com D minúsculo, deles é o ventre, e a glória deles baseia-se no que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas, escravizado pelas coisas do mundo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: ei, filho, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Oh, aleluia! Segundo seu eficaz poder, sujeitarmos também a si todas as coisas. Ó amado, você está vendo o que o apóstolo Paulo está falando aqui? O qual transformará nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas, ou seja, teremos autoridade de sujeitar todas as coisas a nós, porque teremos um corpo glorificado. Esse corpo que é corruptível se transformará em um corpo incorruptível. É aquilo que está lá em Coríntios, capítulo 5, que está dizendo o seguinte, que ainda que se essa casa feita por mãos humanas, né? Então, ou seja, se nós tivermos agora essa casa física destronada, haverá para nós no céu algo como um edifício enorme nos esperando, ou seja, um corpo glorificado em Cristo Jesus, no qual estaremos face a face novamente com o Pai, no qual poderemos estar junto com Ele, no qual estaremos reinando em vida aqui, amados. É isso que nós precisamos entender. Haverá mais uma dispensação bíblica de 1000 anos. A morte não é o fim, prepare-se. Então, ou seja, seja guiado pelo Espírito Santo, para que você possa estar avançando mais e mais em Cristo Jesus. Meus amados, eu quero colocar aqui para você aquilo que o apóstolo Paulo tem colocado. Ele abandonou as coisas para trás, ele deixou as coisas para trás para seguir para o seu alvo. Deixando as coisas que você já fez lá no passado, você é uma nova criatura e agora corre para o alvo que é Cristo Jesus. Automaticamente corre para o alvo para você entender que nós devemos pensar nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Mantenha o equilíbrio, seja uma pessoa equilibrada, trabalhe duro, trabalhe, busque, conquiste, cresça, mas entenda o seguinte, não se aprisione com essas coisas terrenas. O que são 80, 100 anos, 60 anos aqui na Terra, sendo que nós temos uma eternidade nos esperando, sendo que nós temos ainda uma dispensação que virá, a próxima, que será a do milênio, no qual nós vamos estar reinando com o Senhor por 1000 anos, e ainda diante disso, nós vamos trabalhar aqui pregando a palavra do Senhor. Então, amados, entenda o seguinte, prepare-se para que você tenha uma vida e uma vida em abundância eternamente. Então, meus amados, eu quero colocar isso para você. Considere pensar nas coisas do alto. Considere ser imitadores de Cristo. Anule-se nesse primeiro momento para que você tenha e desfrute da vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, te engrandecemos e colocamos agora, Senhor Deus, em nome de Jesus, na autoridade do Espírito, para que o Senhor venha a edificar mais e mais todo aquele que está ouvindo essa palavra. Que aquele que esteja ouvindo essa palavra, Senhor Deus, seja guiado pelo Espírito Santo para abandonar as coisas terrenas. Talvez esteja aprisionado com as coisas terrenas aqui na terra, Pai. Aonde a prata e o ouro, Senhor Deus, Pai, eles se consomem, aonde os ladrões escavam e roubam, Senhor. Mas nós entendemos, Senhor Deus, que nós devemos estar sendo guiados pelo Espírito Santo, com uma mentalidade, Senhor Deus, do alto, uma mentalidade eterna, porque nós somos seres eternos. Por isso, Senhor, nos vivificou em Cristo Jesus e temos agora o nosso espírito recriado. E logo mais em frente, Pai, teremos também o nosso corpo glorificado e nós poderemos estar face a face com o Senhor. Por isso, Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, Senhor. Abençoe e manifeste mais e mais, Senhor Deus, na vida dessas pessoas, pois já somos abençoados. Manifeste as bênçãos em todo aquele que esteja ouvindo essa palavra, Pai, e que seja edificado com o Espírito Santo. Por isso, Pai, nós te louvamos e te engrandecemos em Cristo Jesus. Amém e amém.